quinta e sexta-feira, a Secretaria de Esportes e Lazer de Atibaia terá diversas atividades acontecendo na cidade. Confira agora a programação completa com o diretor de esportes. Estou na Secretaria de Esportes e Lazer de Atibaia, vim conversar com o diretor de esportes, Fabrício, para saber a programação da semana. Fabrício, como que está funcionando os esportes aqui na cidade? Bom, são muitas atividades. Nós estamos promovendo o Campeonato Escolar Municipal. Essa semana nós temos jogos de handebol nos ginásios municipais do Holly e do Omar Zigaib, além do Campeonato Paulista de Voleibol, que acontece na sexta-feira, e a Associação Regional de Basquete também com 2 jogos na sexta-feira. Tudo isso no Conjunto Esportivo do Trabalhador, conhecido como Elefantão. Quem quiser estar indo participar, prestigiar todos esses eventos, onde pode estar vendo a programação completa? Bom, a programação completa será disponibilizada no site da Prefeitura, www.atibaia.sp.gov.br, e informações também direto na Secretaria de Esportes através do e-mail esportes@atibaia.sp.gov.br. Fabrício, você como diretor, deixa um convite para a população de Atibaia para estar indo prestigiar esses eventos. Pessoal, venham torcer pelas equipes de competição da nossa cidade, tanto no voleibol quanto no basquete. São jogos difíceis e nós contamos com a presença de vocês para dar esse incentivo para os nossos atletas. Sejam bem-vindos. E agora vamos conferir como deve ficar o tempo na nossa região nesta quinta-feira. E a temperatura sobe nesta quinta-feira. A probabilidade de chuva é pequena, de apenas 5%. A mínima prevista em Atibaia é de 16 e a máxima de 28 graus. A cidade de Bragança Paulista também tem a mínima prevista de 16 e a máxima de 28 graus. Concentrados do início ao fim e sem dar chance alguma para o adversário, em partida quase impecável, a seleção brasileira masculina de vôlei arrasou a Bulgária por 3-0 nesta quarta-feira na Polônia e estreou na segunda fase já como líder de chave. Não houve espaço para qualquer contestação nesta quarta-feira. 4 anos depois, o Brasil reencontrou o rival da maior polêmica da era Bernardinho e não deu chances para a Bulgária. Vitória por 3-0. E a vaga já encaminhada na terceira fase do Mundial masculino de vôlei. A Bulgária havia sido adversária da polêmica entregada do Brasil no Mundial de 2010. Na ocasião, Bernardinho jogou de acordo com o regulamento e perdeu o duelo com os búlgaros para ter um caminho mais fácil na sequência da competição. A estratégia deu certo e levou o time brasileiro ao título, mas gerou reclamações por todo o mundo. Nesta quarta, porém, não havia nenhuma chance disso acontecer novamente, até porque o duelo foi apenas o primeiro do time brasileiro na segunda fase do Mundial. Por isso, os comandados de Bernardinho voltaram a apertar o ritmo depois de terminar a primeira fase com vitórias mais apertadas diante de Cuba e principalmente diante da frágil Coreia do Sul. A vitória leva o Brasil a 12 pontos e já deixa o time com a mão na vaga à terceira fase da competição. Isso porque a seleção já carregava 9 pontos e liderava o Grupo F. Além disso, a equipe de Bernardinho volta às quadras às 11h40, horário de Brasília, desta quinta-feira, para enfrentar a China, que é a lanterna do grupo e não deve apresentar muitas dificuldades. Canadá e Rússia são os outros rivais brasileiros. E depois de vencer a Sérvia na primeira fase da Copa do Mundo de basquete masculino, hoje não deu. E nas quartas de final, o Brasil perdeu por 84-56 e se despediu da competição. O sonho brasileiro de disputar uma medalha no Mundial de Basquete da Espanha chegou ao fim. Na tarde desta quarta-feira, no Palácio de Desportes de Madrid, a seleção brasileira faz a sua pior partida na competição e foi superada pela Sérvia por 84-56. Depois de um primeiro tempo equilibrado, o Brasil esteve irreconhecível na metade final e acabou atropelado, sofrendo sua segunda derrota na competição. Com o revés, o time nacional perdeu a chance de voltar à disputa de uma semifinal em um Mundial pela primeira vez desde 1986, quando o torneio foi disputado justamente na Espanha. Cérebro do time sérvio, Milos Teodosic, provou ser decisivo com seus 23 pontos. Em nenhum momento a seleção brasileira conseguiu impor resistência ao armador.
A partida desta quarta em nada lembrou a primeira fase, quando o Brasil mostrou superioridade e derrotou os sérvios por 81-73. A última vez que o Brasil conseguiu subir ao pódio foi no Mundial das Filipinas, em 1978, quando derrotou a Itália na disputa pela medalha de bronze. Na ocasião, a semifinal foi decidida em um grupo único, de 8 times. E na noite de ontem aconteceram alguns jogos pela Série B do Brasileirão e hoje começa mais uma rodada da Série A. Confira agora os resultados dos jogos e quais os duelos da Série A nesta quarta-feira. Pela Série B, na segunda-feira, o Joinville venceu o Paraná por 3-0. Nesta terça, tivemos o complemento da rodada. Em Campinas, com 3 gols em 5 minutos, Dragão conquista virada heróica, vencendo por 4-3 e freia a Ponte. O Boa Esporte não fura o bloqueio do desfalcado ABC e jogo fica em 0-0. Cirúrgico no primeiro tempo, o Avaí atropela o Bragantino na Série B, 4-1. Na estreia de Joel, Vasco derrota o Luverdense por 2-0 com facilidade em casa. De uniforme novo, o Santa Cruz marca no fim, vence por 1-0 e afunda a Portuguesa. Com gol de Pimentinha no fim também, Sampaio bate casa pela Série B, 3-2 placar final. Eduardo e Magno Alves dão show e Ceará goleia o América Mineiro no Castelão por 5-2. Já o Náutico aproveita a falha do Vila Nova logo no início, dá o bote e vence por 1-0. E fechando a rodada, o Oeste faz 1-0 e decreta a quarta derrota seguida do América em casa. Nesta quarta começa o segundo turno pela Série A, com Palmeiras recebendo o Criciúma no Pacaembu. O Grêmio joga contra o Atlético Paranaense na Arena do Grêmio. O Figueirense enfrenta o Fluminense no Orlando Scarpelli. O Sport joga na Arena Pernambuco contra o Santos. O Coritiba recebe o Chapecoense no Couto Pereira. O Botafogo joga contra o São Paulo no Mané Garrincha. Já o Vitória recebe o Internacional no Barradão. E o Goiás enfrenta o Flamengo na Arena Pantanal. Na quinta, o Corinthians enfrenta o Atlético Mineiro na Arena Corinthians. E o líder Cruzeiro fecha a rodada jogando contra o Bahia no Mineirão. E a seleção brasileira de futebol venceu sua segunda partida sob comando do técnico Dunga. Na noite de ontem, o Brasil venceu por 1-0 o Equador em amistoso nos Estados Unidos. Com um gol de jogada ensaiada, o Brasil bateu o Equador na noite desta terça-feira em Nova Jersey, no MetLife Stadium. Depois de dias conturbados por causa do corte de Maicon e boatos em relação a Elias, a seleção não deixou se abalar e conseguiu o resultado de 1-0 em cima do adversário sul-americano. Neymar ainda perdeu uma chance incrível. Com a vitória, o retorno de Dunga nesse primeiro giro de compromissos termina com 100% de aproveitamento. A equipe já havia batido a Colômbia na última sexta-feira. Mais do que ganhar os 2 confrontos de volta, o técnico ainda foi presenteado com um gol que teve muito da sua participação. Depois dos treinos de jogadas em bolas paradas, o William abriu o placar, com ótima assistência de Neymar. Na cobrança de falta, Oscar se posicionou sozinho e o camisa 10, que estava dentro da área, saiu para receber e deu um passe de cobertura perfeito, deixando o jogador do Chelsea na cara do goleiro do jeitinho que o comandante pediu. Fora das 4 linhas, depois de sair da Flórida com um recorde de público em jogos de futebol, com mais de 74 mil no Sun Life Stadium, em Miami, contra a Colômbia, a partida do Brasil em Nova Jersey, nesse aspecto, foi um fracasso. O número de pagantes foi de apenas 35.975, o menor em todos os 4 duelos que a seleção fez no mesmo estádio. O Mantiqueira Notícias fica por aqui. Uma boa noite e amanhã a gente se vê. Até lá!
setembro, Festa de Flores e Morangos de Atibaia.